Bem, continuando aí nossas entrevistas, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a médica Maísa Cairala, coordenadora da Comissão Especial da Covid-19 da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ela nos fala sobre o Dia Mundial da Prevenção de Quedas de Idosos. Bom dia, doutora Maísa. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço pelo convite. Doutora, é um assunto importante para quem tem idoso em casa, né? Para quem tem pais mais velhos e tal. Essa questão da queda acontece muito, né? Principalmente aí associado aí a outras comorbidades. E eu, por exemplo, eu tenho um pai de 86 anos e ele já caiu, né, em casa, ele perdeu os sentidos e caiu. Eu sei que é um assunto bastante importante. Como é que está essa situação? Dá um panorama para a gente aí da situação aí da queda de idosos, já que a gente tem um grande número de brasileiros na terceira idade e vamos ter ainda mais aí nos próximos 50 anos. Na verdade, a instabilidade postural e a queda é um dos grandes, que a gente chama um dos gigantes geriátricos, né? Então, a prevenção de quedas ela é extremamente importante. Por que o idoso cai? O idoso cai porque ele perde o equilíbrio ao longo do tempo, ele diminui massa muscular, ele tem dificuldades como dificuldades visuais, às vezes auditivas, o que também prejudica a mobilidade. E o que é mais importante, a gente tem um Brasil, como você bem disse agora, né, perto dos 40 milhões de idosos, e esse aumento não será nem aos próximos 50 anos, mas em 2050 nós teremos um enorme número de pessoas aqui, a gente provavelmente dobrará o número atual. Temos hoje no mundo menos crianças de 5 anos do que idosos com 65 anos. E a gente não tem o que a gente chama de acessibilidade, né? Que são os corrimões, que é o tipo de piso adequado, as calçadas, as outras maneiras externas que a gente pode prevenir quedas. Qual é o grande problema da queda? Além das fraturas, como fratura de quadril, e do hematoma, que a gente chama hematoma cerebral e que provoca um grande dano, é a mortalidade. Por exemplo, um paciente que tem a fratura de quadril, ele tem uma mortalidade alta no perioperatório, logo antes da cirurgia quanto após, mas ele também tem uma chance alta de mortalidade nos próximos 2 anos. Então é uma situação que é cara e é prevenível, desde que a gente tenha medidas do próprio paciente, como essa que eu disse, como o uso de óculos, aparelhos auditivos, bem como o preparo do lar, né, que são as medidas para que você diminua o risco de quedas. Por fim, aqui uma situação muito comum, por exemplo, é o uso inadequado de sapatos, né? A população não é, na verdade, educada em relação a isso. Às vezes a gente vê idosos com esses chinelos, que são aqueles chinelos sem o apoio na parte de trás, e isso pode, por exemplo, um simples ato, uma situação que a gente teria um cuidado e uma diminuição do risco de queda se a gente tivesse, ao menos, o cuidado de orientar de uma forma melhor. Perfeito. E, Maísa, quais são esses principais cuidados, então? É preciso realmente instalar algum tipo de equipamento, ou tendo algumas prevenções assim que a gente consegue fazer no dia a dia já é o suficiente? Não, assim, na verdade, a gente até atua, por exemplo, existe um profissional como um terapeuta ocupacional, ele consegue, por exemplo, adaptar toda uma casa, né? Nós temos alguns prédios hoje na cidade de São Paulo em que as construtoras já estão adaptando para diminuir o risco e melhorar a acessibilidade desses idosos. Mas, por exemplo, um idoso que é instável, sim, ele deve ter barra nos corredores. Um local muito comum de queda são os banheiros, seja porque o piso é escorregadio ou dentro do box, então ele precisa ter o apoio das barras dentro do box, ele precisa ter a visão, por exemplo, uma situação muito comum, o idoso ele perde ao longo do envelhecimento, isso é próprio do envelhecimento, a capacidade de entender a profundidade. Então, aquele momento em que a gente coloca as faixas coloridas nos degraus é extremamente importante, porque ele consegue entender o passo que ele deve dar. A manutenção de luzes acesas não é incomum, às vezes a gente precisa ir ao banheiro à noite e não acender as luzes, é um outro momento de muitas quedas. Então, sim, as principais medidas, cuidado com os teus músculos, né, fortaleça sempre, a forma de caminhar, aquela forma que você consegue tirar o pé do chão e não arrastar, cuidado com os sapatos, cuidado com as medicações, por muitas vezes os idosos tomam remédios
como alguns psicotrópicos que fazem ele dormir, ficar sonolento. Isso impacta de uma maneira grande na confusão mental que ele possa ter, ou até mesmo na forma mais difícil, né, de deambular, na forma mais travada, a gente chama assim. Então precisa cuidar disso, das próprias doenças que eles têm, como, por exemplo, eu posso citar um exemplo, por exemplo, um paciente parkinsoniano, quanto melhor medicado e mais mobilidade ele tiver, menor o número de quedas, um paciente pós-AVC, um paciente com Alzheimer. Então, existem as medidas do controle das doenças, do controle das medicações, da adaptação sensorial, que são os óculos, que são os aparelhos auditivos, e da própria forma ambiental, que sem dúvida nenhuma tem um grande impacto, que então seria o uso de barras, cuidado com os pisos escorregadios, sempre ter uma luz acesa, entre diversas outras, como por exemplo o sapato que eu disse aqui. Em caso de queda, né, como que as pessoas devem proceder? O idoso caiu, tem que chamar a emergência, tem que ver se ele está bem. Quais são os cuidados e quais são as prioridades nesse momento? O momento de queda, você deve avaliá-lo, né? Qual é um dos principais motivos? Não precisa saber se ele caiu, né? Por que ele caiu? Se ele escorregou, será que ele teve um mal súbito, que a gente chama de síncope, que é a queda sem se lembrar do que aconteceu? Será que é uma origem do coração? Será que é uma arritmia? Será que ele teve um AVC, que é um derrame, né, cerebral, popularmente conhecido? Ou será que é simplesmente um fator ambiental físico? Será que ele tropeçou no box? Será que ele tropeçou num pano? Então a gente precisa entender, num carrinho de um neto. Isso é muito comum, inclusive agora na pandemia, vale lembrar, em que os idosos estão em convívio mais acirrado, né, às vezes com as famílias, muitas vezes isolados, mas por outras vezes, às vezes com mais gente, né, porque as pessoas realmente, aqueles que mantêm o idoso em casa. Então precisa cuidado, porque eles convivem com crianças e outras situações. Se ele caiu, é preciso entender a causa, o motivo pelo qual ele caiu, e sem dúvida nenhuma, ele precisa ter um atendimento, seja para ver se ele teve uma fratura ou a origem dessa queda. Nem sempre é necessário levá-lo ao hospital, às vezes ele pode ser avaliado no seu domicílio, mas é muito importante. O que a gente tem uma prática grande de analisar isso, pelo número de idosos que tratamos, por exemplo, é a fratura de quadril. Ainda que ela não seja uma fratura completa, né, que quebra o fêmur, quebra parte do quadril, é muito comum. E não é incomum a família não perceber. Por exemplo, esse idoso ele fica com muita dor, ele fica mais confuso e a gente não sabe o que aconteceu. Aí um cuidador fala, olha, ele caiu anteontem e talvez tenha tido alguma lesão, né? E a gente faz um raio-x, uma tomografia e realmente alguma complicação no quadril. Isso por quê? Porque os idosos, na sua maioria, têm um enfraquecimento ósseo, que é a osteoporose, né? Que inclusive é um dos maiores preditores para as fraturas quando se fala em quedas. E tem o idoso também, por falar em osteoporose, que é o idoso que fratura o osso e cai, né? Que é uma situação diferente. Ele não sofreu a fratura pela queda, pelo impacto da queda, por exemplo, da própria altura. Mas às vezes o osso é fraco e ele cai. Então, tem diversos cenários que propiciam a queda e diversas causas pelas quais essas quedas aconteceram. É importante a gente entender os motivos do acidente e o que está acontecendo pós o acidente. E no caso, por exemplo, do idoso ter que ser conduzido a uma unidade hospitalar, né? Agora, com essa questão do coronavírus, muitas famílias estão com medo de ir até os hospitais, né? Mas é importante, sim, levar em caso de uma queda mais grave, né? Ou também, se for decorrente de algum mal súbito, como a senhora bem colocou, quais são os procedimentos que devem ser adotados, né? Para que o idoso possa se deslocar com segurança para o hospital? Sim, é uma pergunta super importante. Eu gostaria de falar para as pessoas que quando você sofre uma queda, só me antecedendo a sua resposta, quando você sofre uma queda, o risco de você sofrer uma segunda, uma terceira queda é muito maior. Isso porque você fica com medo de cair novamente, tá? É importante isso. Então, é muito importante pós-queda você ter um trabalho médico, mais fisioterapêutico, uma abordagem geral para que você diminua o risco de cair novamente, o que é extremamente frequente. Uma vez o paciente que sofreu queda, ele deve ser avaliado. E se for necessário, gente, sem dúvida nenhuma, ele precisa procurar um pronto-socorro. Veja, a gente tem uma epidemia mundial, a qual também se coloca de uma maneira forte aqui no Brasil, de uma forma simétrica, um pouco menos hoje na cidade de São Paulo e um pouco maior em algumas outras cidades e algumas outras capitais do Brasil.
Mas os atendimentos precisam continuar. Nós não podemos ser um idoso isolado de uma forma, inclusive assim, de uma forma longa, 6 meses de pandemia. Ele não pode ficar em casa sem ser visto, sem ser tratado. Lembrando que o envelhecimento é maior a cada ano que se passa, ou seja, 3 meses para uma pessoa que tem 95 anos é diferente de 3 meses para quem tem 10, 15 anos. Então ele precisa ser avaliado. A gente não pode imaginar que uma epidemia que talvez se estenda por alguns anos, a gente não tenha tratamento. Agora ele tem que ter toda a segurança de ir para um local usando máscaras, lavando as mãos, evitando levar aos olhos, evitando levar a mão aos olhos e à boca. E, obviamente, se possível, evitar aglomerações, inclusive nesse momento de hospital. Mas não há dúvida, o custo-benefício de ter um idoso doente e não assistido em casa é muito pior, é muito maior o prejuízo do que levá-lo a um hospital, ainda que estejamos num momento de epidemia. Doutora, e no caso de um idoso que mora sozinho, né, como que a família deve ter que fazer visitas periódicas, tem que chamar um cuidador, quando chamar um cuidador e quando não chamar um cuidador, né? Quais são os cuidados e as considerações que os familiares devem ter em relação a esse idoso que mora sozinho? O idoso que mora sozinho é um idoso muito funcional, é aquele idoso que ele não tem dependência física e nem cognitiva, ou seja, ele não é um paciente que ele anda com dificuldade, não é um paciente que tem um quadro, por exemplo, de uma demência, ou seja, ele reúne condições físicas e mentais para ser independente no seu dia a dia. E isso varia de pessoa para pessoa, e vale dizer aqui que não é a idade de batismo, aquela idade cronológica que está no papel, que voga isso. Eu tenho idosos aos 60 anos e tenho jovens aos 85, 90 anos que ainda estabelecem, na verdade, eles são capazes, né, eles estabelecem funções que podem viver sozinhos. Agora, a família deve estar atenta a isso, né? O que a gente vê, inclusive outro dia, agora aqui dia 15 de junho foi o dia, né, da conscientização sobre a violência contra o idoso. O que a gente vê, na verdade, são muitas pessoas que não enxergam realmente a real necessidade de um acompanhamento para esse idoso. Então, de uma certa forma, infringem uma lei e deixam que esse idoso não seja bem visto. Posso lhe dizer o seguinte, que frente à realidade do envelhecimento brasileiro, a imensa maioria dos idosos precisam de um acompanhamento, porque nós envelhecemos com muitas doenças, nós temos idosos muito dependentes. Então, de uma maneira geral, não é fácil de encontrar um idoso extremamente saudável que possa estabelecer os seus cuidados sozinhos dentro da sua própria casa. Quando a família deve estar atenta a isso? Quando ele não conseguir gerir a própria comida, quando ele não conseguir mais tomar o próprio banho, ou reconhecer as próprias roupas, enfim, que ele tenha alguma situação que impeça que ele seja independente. E isso deve ser criteriosamente avaliado pela família, que sim, deve estar próxima, mesmo nesse momento de epidemia. Lembrando que a epidemia, o isolamento, ele é físico, ele não é social, né? A gente deve continuar tendo amor pelos nossos idosos e um cuidado ainda que mais distante, ou seja, que não seja esse cuidado físico. Muitos idosos mantêm o cuidado com os cuidadores em casa e esses também, como a gente já disse diversas vezes, tem que ter um cuidado extremo com a higiene para não contaminar esses idosos. Eu estou falando da epidemia Covid, mas mesmo assim deve ter uma orientação e uma supervisão da família, um pouco mais distante ou não. Tá certo, gostaria de agradecer a presença da doutora Maísa Cairala, coordenadora aí da Comissão Especial da Covid-19 da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Muito obrigado pelos esclarecimentos, uma questão importantíssima para quem tem idosos em casa, doutora. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês na LESP e que tenhamos sucesso aí na nossa promissora luta contra a Covid. Obrigada. Tá certo, muito obrigado.